Agora sim. Então, a gente estava vendo na última aula o poder da nossa intenção, a gente revisar as nossas intenções, como que está a nossa mente, a gente ser aquele perito das nossas aflições mentais. Então, a gente está ali como um guru interno, nos corrigindo, prestando atenção, a gente não está mais vivendo no automático, né? Então, até a gente trouxe esse aspecto aqui que eu já vinha falando para vocês, e o Thiago, ele reiterou na última aula, que é qual é a minha real intenção ao estar fazendo o que eu estou fazendo, ao desejar isso, ou eu pensar dessa forma, ou eu fazer tal ação. Então a gente sempre vem com essa espadada da minha, qual a minha real intenção. E daí se a gente se aprofunda um pouco de chamatar, a gente vê que nem todas as nossas intenções são tão puras como a gente pensa. Então isso aí é muito, muito interessante. E assim, é um exercício que a gente faz como praticante. E quando a gente vai ajudar outras pessoas, às vezes vem amigo pedir conselho pra gente. A gente também faz esse exercício com ele. Mas qual que é a sua real intenção? O que você realmente quer com isso? Para a gente conseguir chegar no cerne da questão. Então, às vezes, a gente vê que tem uma aflição ali no fundo. E a gente sabe, né? Quando tem uma aflição muito forte, como raiz daquela ação, ou mesmo de alguma coisa que a pessoa vai fazer, se tem uma raiz de aflição muito forte, o que que vai acontecer? O resultado não vai ser bom. Claramente não vai ser bom. Então, a gente sempre verifica. Se a gente está observando que a gente está prestes a fazer uma ação, e a gente está com muita aflição, aquela coisa ali que a gente nem consegue controlar, a gente tem que parar naquele momento. E se a gente continua a seguir o nosso fluxo a partir daquela aflição, não dá nada bom. É sempre muito, muito, muito ruim o resultado. Então, a gente sempre se pergunta e utiliza isso aqui como prática, como métrica para observar nossa própria mente. Então, você não pode realmente conhecer a mente de uma outra pessoa. A única mente que você conhece de verdade é a sua. Sempre que puder, contemple esses pensamentos. A preciosidade do nascimento humano, a impermanência, o karma e o sofrimento dos outros seres. Isso a gente vai ver na próxima parte do livro, tá? Então, fiquem tranquilos que a gente vai olhar todos esses pontos com profundidade. E a partir do momento que a gente tenha profundidade de, de conhecimento para refletir sobre esses pontos, a gente consegue mudar nossa mente de forma muito profunda e começar a praticar um dos pilares da meditação budista, que é a Vipassana, que é a meditação analítica. Pega um tópico que está dentro da filosofia budista, por exemplo, preciosa vida humana. E eu começo a refletir profundamente sobre aquilo. Então, por exemplo, a gente pega o tópico da preciosa vida humana quando eu estou me sentindo um lixo de ser humano, quando tem mais jeito, que é assim mesmo. Daí a gente lembra, opa, peraí, de acordo com essas condições internas, essas condições externas, a minha vida humana é preciosa. E daí eu faço pensamento de incapacitação, eu afasto pensamento pessimista, negativo, eu afasto desânimo. Então, quando a gente tem esse estudo aprofundado desses temas aqui, a gente consegue direcionar o fluxo da nossa mente com muito mais facilidade. Então, por exemplo, quando a gente estuda sobre o karma, a gente pensa duas vezes antes de fazer coisa que não deve. Agora, se a gente não tem, a gente só vai fazendo, vivendo a vida no automático. Daí joga um monte de pedrinha com o nosso bumerangue, que é a nossa mente. Depois, quando volta, a gente fala, Ei, mas de onde que veio tudo isso? Aí eu falo, eu sei que jogou. Daí a gente entende quando a gente estuda o karma, por exemplo. Daí, se a gente entende profundamente impermanência, os três tipos de sofrimento, um deles é o sofrimento da mudança, que é a impermanência, quando a gente vai estar numa situação onde a nossa vida está mudando de uma forma muito radical de uma hora para outra, a gente se desespera mesmo. Menos, aliás. Por quê? Porque a gente tem essa compreensão profunda, a gente já refletiu muito mais sobre isso. Então, conforme a gente vai refletindo profundamente sobre esses tópicos, a nossa mente, a gente vai direcionando o fluxo da nossa mente para a direção do despertar. Então, muito interessante isso. Por isso que a gente estuda, por isso que a gente aplica esse pilar de ouvir os ensinamentos e refletir sobre os ensinamentos. Porque quando a gente faz isso, a gente está redirecionando o fluxo da nossa mente. Certo? Então, na prática da meditação no cotidiano, trabalhamos com dois aspectos da mente: sua capacidade de raciocinar e conceitualizar, o intelecto, e a qualidade que está além do pensamento, a natureza não conceitual e ilimitada da mente. Utilizando a faculdade racional, você contém. Depois, deixe a mente repousar. Pense, então relaxe. Contemple, então relaxe. Não use um ou o outro exclusivamente, mas os dois juntos. Como as asas de um pássaro. Basicamente, o que está falando aqui é um pouquinho da prática de Vipassana que eu acabei de falar para vocês. Então, Vipassana, essa meditação analítica, quando a gente pega um desses tópicos que a gente está estudando aqui e medita profundamente sobre eles para incorporar aquele ensinamento, para que ele penetre na nossa mente de uma forma mais profunda.
para não ser aquela coisa, entra por um ouvido e sai pelo outro. Então, aqui a gente trabalha com esse pilar do refletir. Então, vocês observem, aqui, né, eu acho que eu dei, foi no Dojo, inclusive, uma aula sobre ouvir, refletir e meditar, que eu falei para vocês, vocês vão utilizar isso. Não importa se vocês estão lá na frente do caminho, quase se iluminando, ou no comecinho, vocês sempre vão utilizar esses três pilares. E aqui a gente observa, quem está mais atento, que o tempo todo o Shakespeare está falando sobre isso. Então aqui, o intelecto, capacidade de raciocinar, de conceitualizar, é ouvir e refletir. O meditar seria essa parte da natureza não conceitual limitada da mente, que é basicamente, o que ele está explicando aqui? Não que vocês vão fazer isso agora, tá? Preciso de instruções um pouco mais específicas, mas basicamente, estou pensando sobre a preciosidade do nascimento humano precioso. Então, eu penso sobre aquele tópico um pouco, lembro dos pontos. Daí a gente percebe, quando a gente vai pensando muito sobre uma coisa, a nossa mente começa a ficar tensa. Ai, um monte de conceito, conceito. Daí, nesse momento, a gente relaxa. Traz atenção na respiração, tem esse momento de abertura. Para ir entre o esforço e o relaxamento, o esforço e o relaxamento. Se a gente só fica conceitualizando o tempo todo, a nossa mente fica agitada e às vezes até meio tensa. Mas se a gente também só fica no relaxamento lá, vou pensar em nada, é o suficiente. Também não vai levar você a lugar nenhum, porque a gente tem a cognição, a gente tem que trabalhar com ela. Então, esses dois aspectos em conjunto, eles são primordiais dentro da meditação budista, por exemplo. Então, você não vai ouvir um budista falando assim, ai, fica aí prestando atenção só na respiração e tá tudo certo. Isso aí é uma parte dentro de uma esfera muito maior, que você precisa de conceito, você precisa estudar. Não é simples assim, se fosse simples assim, ia ser maravilhoso, né? Mas não é. Então, existem muitas outras coisas, muitos pormenores aí dentro que a gente também vai estudar mais profundamente, mais pra frente. Então, isso não é algo a ser feito apenas quando você está sentado em uma almofada. Você pode meditar assim em qualquer lugar. Enquanto guia o carro, enquanto trabalha, não há necessidade de objetos especiais nem de um ambiente especial. Essa meditação pode ser praticada em todas as circunstâncias da vida. Algumas pessoas pensam que se meditarem por 15 minutos a cada dia, deverão se iluminar em uma semana e meia. Mas as coisas não funcionam assim. Mesmo que medite, reze e contemple durante 1 hora por dia. Isso representa 1 hora em que você medita contra 23 que não medita. Quais seriam as chances de uma pessoa contra 23 em um cabo de guerra? Não é possível mudar a mente com 1 hora de meditação diária. Você tem que prestar atenção ao seu processo espiritual ao longo de todo o dia. Enquanto trabalha, joga, dorme, a mente precisa estar sempre se direcionando para a meta final da iluminação. Isso aqui é um ponto muito interessante, que entra a importância do que vocês estão fazendo aqui agora, que é o ouvir. Se vocês estão recebendo, por exemplo, a parte do conceito, vocês vão começar a aplicar isso na vida de vocês através do refletir. Então, estou nas situações da minha vida, acontece alguma coisa, eu não olho aquela coisa de uma forma de de novo aconteceu isso. Eu penso, olha a impermanência se manifestando nessa situação. Olha o karma voltando nessa direção. Igual que a gente falou, acho que umas semanas atrás, o exemplo do Salomão, em relação ao karma, que 1 hora ele estava no parque, e daí ele foi lá pegar o salgadinho da menininha, a menininha com o tempo falou, não, tirou o salgadinho dele que ele estava comendo demais. Daí depois eu fui pegar o pãozinho de queijo, uns dias depois, ele não deixou. Daí eu percebi que o resultado da avareza que a menina demonstrou em relação a ele era reflexo da própria avareza que tinha dentro dele. Oh, meu Deus! E daí, olha que interessante, uma situação corriqueira, parece que não tem nenhuma ligação. Mas porque eu ouvi e refleti profundamente sobre o tópico, eu consegui conectar com o Dharma. E isso vai moldando o meu fluxo mental. Isso é praticar 24 horas por dia. Então, praticar, a gente não vê as coisas como fatos aleatórios acontecendo. A gente vê ensinamento o tempo todo acontecendo na nossa frente. E isso vai tornando a nossa vida extremamente significativa. Porque a gente não está mais vivendo aleatoriamente aqui no ciclo do samsara, que a gente não tem nem data para acabar. Quando a gente começa a redirecionar o fluxo dessa forma, a gente está colocando uma data de saída do samsara. A gente não está mais rodando infinitamente. A gente está aplicando os três pilares, a gente está estudando, a gente está praticando, tanto formalmente como informalmente. Não tem como, 1 hora vai. Então, quando a gente não tem os métodos para trabalhar, métodos espirituais para transformar a nossa mente, é esse ciclo, vagueando sempre no mesmo ciclo. Eu até fiz um post hoje sobre isso. A maioria das pessoas não percebem que elas só ficam nesse ciclo de dormir, comer, buscar uns prazeres aqui, depois acontecem umas coisas, fica ruim, depois fica feliz, e acho que é isso a vida. E fica lá naquele ciclo. E daí vida após vida, dentro da mesma vida, aqueles ciclos mentais, aquela coisa. E você não tem expectativa de nada mais do que isso, é só isso a sua vida. Então, quando a gente começa a estudar o Dharma, a gente vê que não é só isso, que tem muita coisa.
Só que para que a gente consiga, por exemplo, chegar no nível de um Buda ou de um grande praticante, a gente tem que começar com o que a gente tem. E a gente começa a ouvir, refletir e meditar. E daí aqui, não é porque o Shagdu está falando que 1 hora de meditação por dia não vai transformar a nossa mente, que a gente não deva meditar 1 hora por dia formalmente, tá? Tem que ser os dois pilares. Se você não tem uma boa base, por exemplo, o Eric falou hoje no grupo, de shamatha, que você treina formalmente, que é a meditação de concentração não Mita, discursiva, travando. Tá travando. vamos, Tá. será que é só para você, Vera? Tá travando, gente? Para vocês? Vamos ver se é a minha internet ou a sua. Deixa eu ver aqui no chat. Se manifestou. Pra mim, não. É, deve ser a sua internet, Vera. Dá uma Minha. olhada. É, O meu também não tá tá- travando, não. é, é Meu isso também mesmo. não tá travando. Perfeito. Bom, então, assim, a gente também precisa treinar a meditação formal, tá? Uma coisa não exclui a outra, é as duas em conjunto. Sempre, gente, pensem nesse conceito profundamente. Interdependência. Não é uma coisa separada, é muitos fatores juntos que culminam no despertar. Muitos fatores. Então, a gente não exclui nada, a gente coloca tudo para dentro do caminho. Meditação formal, meditação informal, que é o quê? Meditação informal não é só ficar lá pensando e prestando atenção na respiração enquanto faço as coisas sem nada na cabeça. A gente pensa sobre os ensinamentos, a gente utiliza na nossa cognição. Então, esse é um ponto muito interessante, tá? Mas a gente tem que treinar os dois, o formal e o informal. Não menosprezem o formal. Porque se a gente não tem uma base onde a gente trabalha mais intensamente, a gente não consegue fazer o informal direito, tá bom? Então, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Professor, eu não queria interromper, não, mas só eu até perguntei no chat aí. Ah, então, Kleber, eu vou terminar só essa explanação para a gente ir rápido, daí nos últimos 15 minutos eu respondo, tá bom? E daí a sua pergunta vai ser a primeira, tá bom? Quando você estiver imerso nas coisas do mundo, conserve sua mente naquilo que está fazendo. A atenção plena que a gente está treinando aqui também é um treinamento que a gente aplica dentro do caminho. Se estiver escrevendo, mantenha a mente no tracejar da caneta. Se estiver costurando, concentre a mente em cada ponto. Não se deixe distrair. Não pense em 100 coisas ao mesmo tempo. Não se deixe levar pelo que aconteceu ontem ou pelo que pode acontecer no futuro. Não importa tanto o que você esteja fazendo, desde que você mantenha-se concentrado. Atenha-se à sua tarefa, procurando estar confortável em relação ao que está fazendo. Desse modo, você treinará a mente. Basicamente, aqui é a gente treinar a chamata de forma informal, que é concentração naquilo que a gente está fazendo. Mas se a gente tentar fazer isso, como por exemplo, não se deixe levar pelo que aconteceu ontem ou pelo que pode acontecer no futuro, sem uma base de meditação formal, vocês vão tentar fazer isso, não vai dar certo. Então, a gente precisa dos dois. A gente eu não sei vocês, mas eu já tentei, quando eu não treinava formalmente meditação, nem aplicava os métodos, eu ficava lá, lia o livro Poder do Agora, nossa, achava sensacional, era muito bom aquele livro. Só que não tinha um método de treinamento profundo. E daí eu tentava fazer as coisas. Não, sinta a dor, sinta a ansiedade, e isso permaneça presente. Não me ajudou. Não me ajudou, não funciona. Então a gente precisa dos dois treinamentos, o informal e o formal. Então aqui ele está falando do informal, mas a gente precisa ter a base e o formal também, tá bom? Então, sempre se observe de forma minuciosa. Reduza os pensamentos, as palavras e os comportamentos negativos e aumentem aqueles que são positivos. Pense com cuidado e constantemente renove seu foco, pois você pode ficar com a mente nublada com muita facilidade. O que a meditação produz é um constante ajuste do foco. Você tem que trazer de volta a intenção pura vez após vez. Então, relaxe a mente para permitir um reconhecimento direto e sutil daquilo que está além de todo o pensamento. Isso aqui é muito interessante quando a gente começa a desenvolver um pouco mais de concentração, a gente começa a ver os comportamentos dos nossos impulsos negativos. E eu lembro que, assim, eu lembro, uma vez eu tentei fazer um retiro de silêncio, a gente fez um retiro de silêncio, meio retiro. E daí eu achava que, não, eu não falava muito e isso não seria um problema para mim. Como eu observei que, na verdade, eu tinha aquele impulso de falar no automático. Eu quebrei aquele retiro de silêncio umas 3, 5 vezes. Depois estava lá fazendo um monte de acumulação para purificar. Então, esses tipos de comportamento automático a gente não consegue observar quando a gente não treina, e conforme a gente vai treinando, vai ouvindo, vai refletindo, e treinando principalmente shamatha, a gente começa a observar nossos impulsos.
uma roda de conversa, duas pessoas começam a falar mal da outra. Vai você é a terceira? Oi, viu a língua lá? Ih, parou. Olha aqui, conduta, para em correr. Daí a gente começa a observar os nossos comportamentos negativos e ir corrigindo. Então o nosso coro interno vai falar, ô, olha aqui, olha aqui. Você vai lá e corrige. Opa. Então, isso a gente só consegue realizar e começa a perceber para mudar o fluxo do nosso karma, que karma é intenção e ação também, pode ser traduzido como essas duas coisas, quando a gente tem esse treinamento de concentração mais profunda e também a gente escuta os ensinamentos, porque se a gente só tem a concentração de perceber as coisas, mas não sabe o que a gente deve adotar e o que a gente deve abandonar, a gente também não abandona. A gente só vê que a gente está fazendo um ato negativo e fica lá fazendo um ato negativo. Então, é muito importante que a gente tenha tanto o conhecimento escritural, ético, do que se deve abandonar, do que se deve adotar, e a concentração. Também não adianta se a gente só escuta os ensinamentos, mas na hora H a gente esquece de tudo, porque não tem concentração suficiente. É o que geralmente acontece, tá? Então, a gente tem que unir esses dois pilares. Se a gente tende para um, a gente treina mais o outro. Daí tá indo para o outro lado, você ajusta de novo. Normal, assim, processo de treinamento. Então, se você tiver dificuldade de se lembrar de praticar durante o dia, tente encontrar uma forma de fazer isso, da mesma maneira que alguém que amarra um cordão no dedo como um lembrete. Você pode determinar que a cada vez que sair de casa, fará a compaixão vir à tona, ou que, a cada vez que der partida no carro, começará a risar. No Tibete, havia um grande lama que inventou uma forma efetiva e pouco convencional para que a sua mãe se lembrasse de praticar, pois ela tinha criado muitas desvirtudes na vida. Ele ensinou a ela o mantra Om Mani Padme Hum e a encorajou a recitá-lo o máximo possível. Infelizmente, ela não demonstrou muito entusiasmo pela repetição do mantra. Então, o lama pôs um pequeno sino em sua roca e o outro na cozinha, dizendo que ela deveria recitar Om Mani Padme Hum quando os ouvisse tocar. Quando a velha senhora fiava a lã ou ia trabalhar na cozinha, os sinos tocavam. Ela amava o filho, mas não amava o Dharma. Assim, cada vez que eu ouvia os sinos, cantava: Essa é a minha punição. Om Mani Padme Hum. Essa é a regra. Om Mani Padme Hum. Isso é a ordem de meu filho. Om Mani Padme Hum. Apesar de sua motivação não ser imaculada, esses lembretes favoreceram sua prática na virtude. Então, olha que interessante. Mesmo quando a intenção não é pura, mas o Dharma é puro que está aqui dentro, que é basicamente essa matéria não informativa sagrada que está dentro dos mantras, por exemplo, é tão forte que mesmo quando a nossa intenção, quando a gente começa a praticar, não é muito pura, tem efeito sobre a nossa mente. Então, às vezes, a gente nem entende compaixão de nada disso. Começa a fazer um mantra, um manipulação, começa a manifestar os estados que a gente não sabe explicar. Porque essa pureza que existe dentro dos mantras, por exemplo, ela é muito forte. Ela é mais forte, às vezes, do que nossos hábitos. Então, por isso que aqui ela criou virtude mesmo com a intenção não pura. Agora, se ela fizesse um mantra ou um Mani Padme Hum com uma intenção pura, meu Deus do céu, o mérito ia explodir aqui. Mas olha que interessante. Aqui as formas da gente lembrar do Dharma. O que que eu gosto de fazer? Eu sempre coloco na minha capa de celular as figuras que me inspiram. Então, por exemplo, eu coloco o Lama de Tsongkhapa aqui atrás. Eu não sei se vocês conseguem ver. Toda vez que eu olho para ele, eu lembro. Eu lembro dos ensinamentos, eu lembro da motivação dele de praticar, eu lembro do esforço dele, e isso me inspira. Então, vocês podem fazer isso. Ah, vou colocar, sei lá, a imagem do Buda Shakyamuni. Isso começa a mudar nosso comportamento, de certa forma, tá? Porque é um arquétipo, querendo ou não. Então, a gente vai buscando essas qualidades até de forma inconsciente. Então, assim, tudo que vocês conseguirem fazer para lembrar do Dharma, tem algumas pessoas, e eu usava isso bastante tempo. Eu usava um japa-mala enrolado na minha mão. Então, assim, tem que tomar cuidado com motivação quando a gente faz esse tipo de coisa, porque às vezes você tem que ver, você tá usando o japa-mala para mostrar para os outros se é praticante ou para lembrar. Mas no meu caso, eu utilizava bastante isso para lembrar. Então, toda vez que eu olhava para o meu japa-mala, eu lembrava das minhas práticas. Eu lembrava dos ensinamentos. Então, é uma das formas que a gente pode utilizar no dia a dia para a gente sempre se lembrar. Então, lembra que eu falo para vocês que um dos pontos mais importantes dentro do Buda Dharma é a constante lembrança. Porque já observaram que a gente comete todo tipo de desvirtude quando a gente esquece? Daí depois a gente fala, esqueci. Daí já fez um monte de coisa. Então, constante lembrança. Como que a gente pode estimular essa constante lembrança? Aqui o lama dessa história foi extremamente sábio no seu meio hábil de beneficiar sua mãe. Então, sua mãe não estava muito inclinada para o Dharma. Mesmo assim, teve um filho bastante virtuoso, né? Então, o Bodhisattva tem essa característica também.
Então, ele vai ver o ser naquele ponto, como que eu posso ajudar aquele ser naquele ponto a gerar virtude? Como que eu posso? Nesse caso, ele colocou o sino. Então, a gente também pensa isso para nós e para os outros também, quando a gente tem oportunidade. Então, há, evidentemente, centros estabelecidos onde você pode ouvir os ensinamentos de Buda. Lugares onde você é exposto a uma visão de mundo diferente e de onde você pode meditar e contemplar em um ambiente no qual outras pessoas estejam fazendo o mesmo. É difícil progredir sozinho. É difícil mudar se você ouve os ensinamentos apenas uma vez. É muito útil visitar esses centros, mas, independentemente de conseguir ou não fazê-lo, você precisa costurar o remendo de sua roupa com um cuidado que requer constante atenção, constante escuta e aplicação dos ensinamentos, vez após vez. Não acontece com rapidez, mas a mente pode mudar. Então aqui a gente tem um exemplo, né? A nossa sanga toda, é o tempo todo a gente lendo lá no grupo, das pessoas relatando, inspirando umas às outras, é maravilhoso. Então a gente tem essa sorte de estar cercado por gente que está praticando também, que busca esse movimento espiritual profundo, que está nessa trilha do despertar. Então ajuda muito. Mas é aquela coisa. Ai, Mi, mas eu não consigo praticar as 10. Não consigo ver os ensinamentos ao vivo. Não consigo praticar assim. Mas assim, você pode nunca aparecer. Tem muitos alunos que nunca apareceram. Só que você vai olhar a prática, todo dia está fazendo as práticas, está estudando os ensinamentos na plataforma. Adapta de acordo com a sua realidade. Então, nem todo mundo, por mais que acho que não existe um lugar que faça isso, de ter tantas práticas ao vivo, tantas oportunidades da gente se motivar a praticar em conjunto, porque, como o próprio Thiago falou, é muito difícil progredir sozinho, principalmente no começo, quando a gente não tem o hábito. Se a gente não conseguir mesmo fazer, mesmo com todas essas facilidades, a gente tem que conseguir adaptar isso. Então, no final das contas, a gente está caminhando junto, mas tem um aspecto, sim, de é você com você mesmo. É você e o seu guru interno, olhando, corrigindo e para progredir no caminho, tá? Mas a Sangha é uma das três joias do budismo, né? Porque nos inspira. Então a gente tem dois tipos de Sangha. A gente tem a Sangha que está caminhando com a gente, que somos todos nós, e a gente tem a Sangha no sentido de todos os praticantes do Dharma. Então a gente lembra dos grandes praticantes, das histórias deles, e isso nos inspira. A Sangha, ela tem essa função de inspirar a gente. Ah, a gente tá, às vezes a gente cai, vai vem o outro irmão, levanta a gente. Não, vamos continuar, vamos continuar. Às vezes a gente tá meio obscurecido, lá longe. Daí a gente lembra da Sangha, a gente lembra um irmão da Sangha vem, puxa a gente de volta. Então, assim, isso é Sangha. É utilizar desse, como que eu posso dizer, desse poder de quando muitas mentes se unem em prol de um objetivo a nosso favor. Isso ajuda muito o nosso desenvolvimento, muito mesmo, certo? É aquela coisa, né, da Bíblia, quando dois, se eu não me engano, é mais de uma pessoa, né, dois se unem em um lugar para rezar, Jesus estaria ali, né, no sentido, se a gente fosse colocar no termo budista, isso tem mais poder de transformação, tá? Então, vamos lá. Houve uma vez um homem na Índia que decidiu medir seus pensamentos. Isso não é fácil, pois, embora uma pessoa possa estar determinada a observar seus pensamentos, muitos escapam. Aqueles que não são vistos enquanto passam, que vêm e vão sem percebermos. Ainda assim, ele depositava uma pedrinha branca para cada pensamento virtuoso e uma pedra preta para cada pensamento desvirtuoso. De início, a tarefa produzia uma enorme pilha de pedras pretas, mas muito lentamente, com o correr dos anos, a pilha de pedras pretas foi ficando menor e a pilha das brancas cresceu. Esse é o tipo de progresso gradual que podemos fazer com esforço sincero. Não há nada de sensacional no progresso da mente. É muito comedido e constante, exigindo diligência, paciência, perseverança, entusiasmo e uma qualidade de atenção alerta. Então, aqui é um exemplo daquela parte insuportável, né? A gente vê ali o resultado, o Buda, e a liberdade das aflições, e aquela liberdade interior. Daí a gente pensa, como? Daí vem toda a metodologia. Ah, meu Deus, eu tenho que treinar, não tem um negócio que eu posso tomar aqui e receber todo o conhecimento divino. Não tem, não tem. Vai ter que fazer isso aí. Ah, eu não quero, então fica onde está. Sansara continua aí, ó. Nunca vai mudar, vai ser sempre a mesma coisa. Então a gente toma o remédio, por mais que ele seja amargo, o remédio do esforço, da constância, da diligência que vocês estão tomando. E, se vocês tomam certinho, vocês já estão observando essas mudanças. Então, o Shagdul também é bem realista. É chato, sim. É chato no começo.
Depois, quando a gente vai entendendo a profundidade disso, o propósito mais profundo disso, daí não. Daí, no começo é chato, depois vira um gosto. Você tem vontade de meditar, você tem vontade de estudar uma coisa que te puxa, assim, e você sai extremamente feliz. Você vai ler um livro de Dharma, você está meio para baixo, assim, lê um livro de Dharma, ou como eu, dou uma aula falando de Dharma. Às vezes eu não estou muito afim, daí eu vou lá dar aula. Saio feliz, renovado. Por quê? Porque o Dharma, ele tem essa capacidade de, quando a gente vai com a intenção certa, a gente ajusta a nossa intenção, ele traz muita alegria. E daí, assim, no começo é chato, porque a gente não entende, a gente é obscurecido, que não entende nada que está acontecendo. Ah, por que que eu tenho meditado? Daí a gente vai estudando, vai refletindo, vai purificando os nossos obscurecimentos, as nossas visões errôneas, que é natural ter no começo. E o que parece ser maçante, chato, começa a se tornar uma alegria, um prazer absurdo. Então, gente do céu, vocês vão estudar às vezes um texto, ler, refletir mesmo, e vocês ficam muito felizes, manifestam muita alegria. Isso é quando a gente começa a compreender um pouco da magnitude da importância do que a gente está fazendo. Então, isso vai acontecer. Se não aconteceu com você ainda, persiste. Fica mais um pouquinho, escuta mais, reflete mais, medita mais, que vai começar a surgir. E essa alegria, ela vai surgir muito como causa aquela palavrinha mágica que alguns de vocês já começaram a sentir um pouco devido a algumas práticas, e que a gente vai falar mais profundamente, que é a bodhicitta, que é a mente da iluminação. Essa mente de grande compaixão. Gente do céu, quando vocês fazem alguma prática, qualquer ação, por menor que seja, com bodhicitta, traz muita alegria mesmo, êxtase. Então, a gente vai aprofundar no conceito dessa mente de iluminação, como a gente desenvolve esse aspecto, mas ela é basicamente o combustível de todo o caminho. Então, você pode estar com uma Ferrari, os métodos mais incríveis de todos. Se você não tiver bodhicitta, não funciona. É como se não tivesse gasolina. Então, esse é um aspecto muito importante que o Shagdu, ele sempre enfatizava no caminho. Tanto que ele era conhecido como o lama da motivação pura, que é a motivação de bodhicitta. Tá? Mas fiquem tranquilos que vocês vão aprender isso no tempo de vocês. Então, na tradição budista, há muitos ensinamentos profundos, mas o que apresentamos aqui é o doce néctar que constitui a essência de todos eles. O cultivo de um coração bondoso no cotidiano e a prática da virtude, da compaixão, da equanimidade, do amor e do regozijo são o caminho da iluminação. Então, pergunta: o Senhor ensinou que a diferença entre praticantes e não praticantes é que estes percebem os fenômenos do mundo como se olhassem pela janela, enquanto os praticantes o fazem como se olhassem em um espelho. Será que eu poderia falar mais sobre isso, visto que é tão importante para a nossa prática? Resposta: se quisermos ajudar os outros a eliminar suas falhas e desenvolver qualidades positivas, temos de nos assegurar que, pelo menos, purificamos a nossa mente bastante para beneficiar os outros, em vez de simplesmente criticá-los. Precisamos nos focar em nossos próprios erros, em vez de olhar para os erros dos outros. Quando surge um pensamento negativo, ou mesmo um neutro, precisamos tentar transformá-lo em um pensamento virtuoso. Quanto mais redirecionamos a mente para a virtude, mais ela se manifestará externamente como a fala e ações virtuosas. Isso vai gerar um karma que leva à felicidade em vez de sofrimento. Se você examinar repetidamente seus pensamentos, palavras e ações e domar a sua mente, os defeitos começarão a diminuir e as qualidades positivas a aumentar. Quanto mais reduzimos nossas falhas, mais benefícios terão os seres à nossa volta. Quanto mais acentuarmos as nossas qualidades positivas, mais seremos capazes de ajudar os outros a fazer o mesmo. Quando praticamos assim, começamos a perceber mudanças em nossos relacionamentos. Podemos descobrir que estamos nos tornando mais pacientes, amorosos e bondosos, menos inclinados a discussões e buscando encontrar soluções pacíficas para os conflitos. As relações mais íntimas proporcionam o maior teste de paciência. Nossas interações com grupos maiores, no trabalho ou com os nossos vizinhos, também mostram o quanto que a nossa prática está sendo eficaz. É interessante esse aspecto que ele trouxe nas relações mais íntimas, proporciona o maior teste de atenção. Isso me fez lembrar de um vídeo que esses dias eu assisti, onde o moço fala assim: seu caráter não é medido pela forma como você trata as pessoas desconhecidas. Seu caráter é medido pela forma como você trata as pessoas que estão convivendo todos os dias com você. Então, sua mãe, seu filho, seu marido, seus irmãos, quem vive com você. Ou seja, que conhece todas as suas facetas, que tem mais poder de, às vezes, te tirar do sério. Então, é ali que a gente vê como que a gente trata esses seres, como que a nossa mente está em relação a eles, que a gente consegue ver ali como que está a nossa prática também.
Então, olha que interessante, é meio subversiva, né, essa visão. Porque a gente pensa, não, é como a gente trata os desconhecidos. Mas a gente tem muita pouca convivência com os desconhecidos. E geralmente a gente só vê a parte neutra ou simpática dos seres, né? Quando a gente está em relações sociais. A gente consegue observar bastante como está sendo a nossa prática quando a gente começa a lidar com seres no nosso convívio mais íntimo. Então, esse aqui é um ponto muito interessante e detalhista que o Shagdoli também chama a sua atenção. Então, aqui ele também falou, né, da questão do espelho, da gente, o que a gente vê como espelho e a outra pessoa vê como se estivesse olhando uma janela, ou seja, não tem nada a ver com isso, tá acontecendo um monte de coisa mesmo, não tem nada a ver com isso, eu sou só uma pobre vítima, uma pobre vítima do destino. Eita, mas assim é confortável demais, né? Daí, por exemplo, dei o exemplo do Salomão com o salgadinho, o prato que a gente tá lá de fora, a gente consegue ver e espelho, ó, o espelho, ó a avareza se manifestando, a avareza está dentro da própria mente ali. É porque é muito dura quando a gente começa a ver como espelho. Porque daí, isso força a gente ver que a gente, não, na verdade, não é perfeito, que a gente tem que ajustar. Então, a gente lembra daquele exemplo que o Shakdu, ele deu lá no início do livro. Então, se nosso rosto está sujo, e a gente olha no espelho e vê que ele está sujo, não adianta tentar ficar limpando o espelho. Ou seja, às vezes a gente perde tempo demais atuando nos efeitos das coisas. Tempo demais, ai, resolvendo, ai, DR de relacionamento. Isso não quer dizer que você não tem que ter DR de relacionamento, por exemplo, no caso dos relacionamentos amorosos. Ou não, ou fugir dos conflitos, isso não quer dizer isso. Mas antes da gente externalizar, tentar resolver os problemas dos efeitos, a gente tem que ver as causas. O eu estou manifestando de aflição? O que está nos meus pensamentos? O que está nas minhas intenções? Como que eu estou me dirigindo, falando? Como eu estou agindo? Isso, de alguma forma, está se refletindo. Então, eu ajusto esses 4 pontos. Se eu ajusto ele com base na virtude, como o Shagdu está colocando aqui, a realidade começa a se mudar. Então, é aquela coisa. A gente sempre lembra do exemplo. Quando a gente está meio irritado, parece que tudo irrita a gente, tudo começa a dar errado. A gente está na rua, o cachorro morde, o cachorro fica latindo para você, como se você fosse a pessoa mais terrível do universo. Agora, se você está com uma mente pacífica e sai na rua, parece que todo mundo é gentil, os passarinhos cantam, as borboletas voam, e aquela coisa maravilhosa. Não sei se já observaram isso, mas acontece. Então, a gente começa a observar que a realidade, tanto interna como externa, é um espelho. Então, primeiro interno, daí isso vai se refletir no externo. E isso não quer dizer que vai ser tudo perfeito, porque nós temos karma. Nós não somos, por mais que a gente esteja em treinamento, a gente ainda tem aflições. E a gente já acumulou muitas ações de corpo, fala e mente, estão ali no nosso live de Anana, ou seja, sementes kármicas que podem se manifestar. A gente está treinando para purificar o máximo possível, mas algumas ainda se manifestam. Então, por isso que o praticante de Dharma não vai ser perfeito. Não é que não vai ter mais doença, não vai ter relacionamento ruim. A gente está purificando as causas, que é o quê? Nosso corpo, fala e mente. Como a gente está intencionando, pensando, falando e agindo. Ou seja, para o futuro ficar melhor. Mas o que tá para se manifestar, e às vezes está muito grosseiro, ainda se manifesta. Ou como eu falei para vocês, às vezes vocês praticam tanto que o que era para manifestar de uma forma muito pior manifesta menos, ou às vezes não manifesta. É possível também. Mas a gente tem muito karma. Então, vai pacificar. A tendência é sempre pacificar. Mas às vezes vão surgir algumas coisas, porque ainda a gente está no samsara. Então, enquanto a gente está no samsara, a gente tem que lidar, por exemplo, com o sofrimento da mudança. A gente não tem como parar isso. Mas a forma como a gente lida internamente, como a gente redireciona o nosso fluxo, vai fazer com que no futuro a gente não precise mais sofrer da mesma forma. Então, essa é a visão que o praticante tem, sempre do espelho. Então, vamos aqui. Tá meio lentinho esse PDF, mas é o computador mesmo. Peraí. Então, pergunta: como posso trazer a espiritualidade para a vida cotidiana sem negligenciar minhas responsabilidades? Resposta: seguir o caminho espiritual não significa negligenciar aquilo que necessita de atenção. Você precisa continuar ganhando a vida, mantendo um lar, alimentando a si mesmo e a sua família. Mas amplie a sua motivação. Compreenda que, se você come bem e fica saudável, pode viver mais, tendo mais tempo para praticar e assim aumentar a sua capacidade para beneficiar os outros. Expanda seu compromisso para agir em prol de todos os seres, não apenas de sua família e amigos. Não precisamos abandonar a vida mundana. Entretanto, temos que compreender a sua natureza ilusória. Mesmo que você ganhe dinheiro para sustentar a família,
Não se deixe enganar pela realidade aparente da experiência. Lembre-se da impermanência. Ter consciência do jogo das mudanças traz estabilidade à mente. Uma equanimidade que não é interrompida pela perda ou pelos acontecimentos trágicos. Não precisamos abrir mão do empenho por nossos objetivos, e é maravilhoso quando os alcançamos, mas se não conseguimos, não nos aborrecemos, porque desde o início nunca acreditamos que eles fossem assim tão importantes. De qualquer maneira, ao morrer perderemos tudo. Nesse meio tempo, a vida é como uma dança. Os fenômenos surgem e cessam. Os pensamentos e as emoções surgem e cessam. Tentando não se interromper e nem se ocupar com eles, simplesmente observamos a qualidade ilusória da dança. Então, a nossa visão como praticante, como Bodhisattva, é que a gente utiliza tudo como caminho. A gente utiliza nosso trabalho, os nossos relacionamentos, a nossa vida. Então, é uma visão muito errada a gente achar que tem que abandonar tudo e viver nas montanhas, porque assim tudo vai ser resolvido. Não, as aflições continuam lá. Então, é aí que a gente tem que olhar, independentemente de como está o externo. Então, é aquela coisa, lembra que eu sempre falo para vocês, atuar nas causas e atuar nos efeitos. Se a gente tenta mudar demais a nossa realidade externa, falar que ela que é o problema, o dinheiro que é o problema, é todo o mal da humanidade, né? Tem essas crenças ruins, como se as coisas externas fossem um problema. Sendo que antes disso, por exemplo, nessa crença, qual que é o problema? Não é o dinheiro, é a ganância por trás ali, é a avareza por trás. Então, esses são os nossos inimigos internos. Não tem a ver com as coisas. As coisas não são boas nem más. O que são boas, ou o que são ruins, ou o que é bom e o que é mal, são as aflições ou a falta delas. Que seriam as virtudes, se a gente colocar ali em uma dualidade. Então, as virtudes gerarão essas experiências de felicidade, de benefício, e as aflições, sofrimento. Então, esse é o ponto que a gente tem que olhar. E daí a gente foge do materialismo espiritual, que é o que a gente buscar alterar muito o externo. Ah, agora eu virei espiritual, budista, então vou comprar os meus incensos, botar uns Buda ali, agora estou no caminho da iluminação. Daí a gente olha para os seres e fala assim, ah, esses mundanos não sabem de nada. O orgulho. O que adianta? Mas o que adianta, gente? Então, assim, antes da gente tentar mudar demais, certo? Isso não quer dizer que vocês não precisam colocar um altar, é bom, ajuda a direcionar a mente. Mas, assim, qual a intenção que a gente faz isso? E a gente sempre coloca o nosso objetivo como derrotar os nossos inimigos internos. Não é ter ou não ter dinheiro, não é ter ou não ter um relacionamento, não é estar na cidade ou ir para as montanhas, é interno. A nossa luta é interna. O samsara acontece primeiro internamente, depois se manifesta externo. Então, é nas aflições que é onde a gente trabalha, certo? E agora a gente finaliza essa primeira parte do estudo. E a gente vai para a parte 2. Olha que interessante. Finalmente, né? Eu falo tanto para vocês os 4 pensamentos, a gente vai adentrar neles agora. Então, parte 2 dos 4 pensamentos que transformam a mente. E assim como ouvir, refletir e meditar, que são os 3 pilares da nossa prática, os 4 pensamentos, eles vão nos ajudar muito a meditar e redirecionar o nosso fluxo mental. Então, sempre quando a gente observar que a nossa mente está um pouco ordinária, que a gente está, às vezes, com preguiça, ou que a gente, às vezes, está com uma falta de vontade de viver, está achando tudo muito ruim, a gente lembra de um desses 4 pensamentos que ali vai ter um antídoto para esses estados. Então, se a gente está muito desanimado, se a gente está muito desmotivado com a vida, a gente pensa no nascimento humano precioso. Se a gente está muito iludido com o samsara, achando que é tudo maravilhoso, que vai ser sempre assim, a gente lembra da impermanência. Então, esses pontos, os 4 pensamentos, eles vão ajudar muito a direcionar o nosso fluxo para a prática, de fato, do Dharma. Então, eu vou começar a só dessa página, daí daqui 10 minutinhos eu abro para as perguntas, tá bom? Só para a gente ter essa introduçãozinha. Então, 6 é a importância dos 4 pensamentos. Ao ler a biografia dos grandes praticantes, constatamos que os santos e mestres que podemos tomar como exemplo eram incansáveis em sua busca no caminho espiritual. Eles tinham disposição para enfrentar todos os tipos de desafios e dificuldades, praticantes dia e noite com inspiração e entusiasmo, porque sua compreensão e assimilação das contemplações conhecidas no budismo como os 4 pensamentos que direcionam a mente para o Dharma eram muito profundas. A contemplação dos 4 pensamentos sustenta a nossa prática da mesma forma que um alicerce serve de suporte para um edifício. E aqui eu quero trazer esse ponto aqui, que é uma coisa que eu estava conversando com ele esses dias, né?
estava observando que todos os grandes praticantes que realmente conseguiram cumprir essa meta de sair do samsara, conseguiram realizar grandes feitos no caminho e beneficiar muitos, muitos outros seres que vieram depois deles, todos eles tinham essa qualidade de serem quentes. Então, eles pegavam a prática, eles estabeleciam a sua motivação e eles iam até o fim. E eles estudavam, eles praticavam, eles tinham uma sede. E daí isso me lembrou muito aquela passagem da Bíblia, onde se diz que os mornos serão vomitados pela boca. Então, se você não é quente e nem frio, se você é morno, não, eu vou fazendo aqui, fazendo um pouquinho. Ah, mas sei lá, não sei. Não fica muito tempo. Então, uma característica que todos os praticantes, independente de várias tradições espirituais, não estou falando só de budista, não, eles tinham essa intensidade pela sua prática. Eles tinham essa entrega muito grande. Isso não quer dizer, novamente, que tem que abandonar tudo e viver nas montanhas, mas, por exemplo, eles começavam a incorporar esses ensinamentos. Tudo que vinha até eles, todo o processo de acontecimentos em suas próprias vidas, eles utilizavam como combustível, como caminho. Então, isso é um aspecto muito importante. E o que eu vejo bastante em vocês, viu? Essa intensidade eu observo em vocês, esse fogo de aprender, esse fogo de buscar, esse fogo de praticar. Isso é uma coisa admirável. Porque hoje, vocês observam que as pessoas estão muito meio termo. Ah, então, acho legal. Também acho legal isso. Daí cai numa armadilha, porque você vê 1000 caminhos espirituais diferentes, mas não segue nenhum. Ai, isso não quer dizer que você vai ficar bitolado, mas assim, dentro do caminho espiritual, você conhece vários. Vê a sua tendência kármica, vê também o que você considera benéfico ou não. Ah, você gosta de sair de samsara? Não quero, não. Quero, sei lá, vou criar só os meus desejos. Então vai lá para outro caminho, né? Então, assim, a gente vê o que a gente realmente quer, quais são os nossos objetivos, quero sair do sofrimento, quero a felicidade incondicionada pelas condições do samsara, impermanência, da morte e tudo mais. E daí a gente precisa escolher um método, um caminho de treinamento e aprofundamento. Porque senão, a gente fica sempre perdido. A gente sempre fica raso em tudo. Então, é aquelas pessoas que sabem de tudo pouco, mas não faz nada. E também é ser morno. Então, assim, depois que a gente estudou profundamente sobre os caminhos, sobre as tradições, a gente tem um ponto que a gente escolhe. Não, vou aplicar esse método, vou seguir profundamente isso, porque esse é o meu objetivo. Então, meu objetivo aqui é atingir a iluminação. É que eu possa me libertar do sofrimento, remover as causas do meu sofrimento e também ajudar todos os seres a fazer isso. E isso faz sentido para mim. Qual que é o caminho que eu devo fazer para realizar isso? Daí vem com o método, vem com os 84.000 ensinamentos diferentes que o Buda trouxe. Então, se o meu objetivo, por exemplo, é o paraíso, então vou aplicar os ensinamentos de Cristo. Ou se o meu objetivo é, sei lá, pensar em qualquer outra religião, é outro objetivo, sei lá, é aquele outro caminho. Então, aqui, o que eu entendo de vocês até agora, e também fez sentido para mim dentro do budismo, eu gostaria desse caminho onde todas as causas do sofrimento fossem extintas. Então, desde muito nova, eu já percebi. Esse negócio aqui não vai funcionar, não. De um jeito ou de outro, vai cair em algum tipo de sofrimento. Então, assim, eu já observei cedo e falei, isso aí não vai dar certo, não. Não tô confiando muito nessas coisas, os coaches falando de vida perfeita, não. Pode ter tudo, riqueza, mulheres, tudo que vocês pensam que é o melhor de tudo. Ainda vai ter o envelhecimento, a doença e a morte aí. Aí, então, assim, esse negócio aí não é muito seguro. Então, lembre, impermanência. Provavelmente ali a gente já deve ter algum tipo de contemplação prévia em vidas passadas que pensou muito sobre isso. E daí isso vem, essas tendências. A gente fica meio desconfiado, assim. Então, eu lembro que quando eu era pequenininha, eu sempre tive essa percepção. Acho que não tem alguma coisa errada nisso tudo aqui. Meio ilusório, assim. As coisas estão aqui, depois não estão mais. O que tá aí? O que tá aí? E essa impermanência faz a gente sofrer muito. E daí a gente busca compreender as causas, por exemplo. E daí o Buda vem, ele também observa coisas parecidas, né? Nossa, tem envelhecimento, doença, morte. Por que que isso acontece? Por que existem essas aflições? Por que os seres estão nesses estados de angústia, de todos os tipos de sofrimentos externos e internos? Tem que ter uma causa. Daí ele encontra a causa. E daí ele depois traz o remédio. Então, esses praticantes, por exemplo, que o Sharidu ele traz aqui, eles tiveram essas mesmas conclusões e eles começaram a praticar e foram bastante quentes dentro do caminho. A gente de usar tudo como caminho, tudo como prática. E é isso que a gente está fazendo aos poucos. Então a gente vai conhecendo aos poucos, vai
introduzindo os ensinamentos aos poucos, ver os resultados, nossa, isso aqui é interessante, olha, isso aqui está trazendo coisas boas, estou observando a minha mente mudar de uma forma positiva, legal. Daí sim a gente vai seguindo. Então, como já é 8h47, eu vou só ler essa partezinha com vocês, depois a gente retorna aqui e a gente começa a parte 2, tá bom? E daí fica mais organizada também para vocês na plataforma. Deixa eu ver aqui a mensagem que o Kleber tinha mandado. Aquela hora, né, do vigiar e orar, que é a atenção plena. Exatamente isso, Kleber. Exatamente. Que é você avaliar onde, para que lado que está indo sua mente. Se está indo para um lado ruim, você corrige. Um lado muito aflitivo, com... A gente percebe quando a nossa mente está indo para um lado aflitivo. A gente observa as nossas sensações, a gente começa a se sentir meio mal, a gente começa a se sentir meio agitada. A gente ali consegue perceber a influência das aflições. Se a gente observa que a nossa mente está indo muito para aquele lado, a gente começa a corrigir com base no que a gente está aprendendo. Então, a gente aprendeu alguns antídotos. Começou a observar aqueles estados e a gente começa a aplicar esses antídotos. Por isso é muito importante que vocês anotem. Porque a gente aprendeu muitos antídotos ali, quando a gente estava falando de apego de desejo, quando a gente estava falando de raiva, ou mesmo a ignorância. Então, a gente já aprendeu algumas coisas que a gente pode fazer. E daí, a gente vigia e ora no sentido de aplica os antídotos. Então, é exatamente isso. Gente, alguma pergunta que vocês tenham até aqui? Alguma coisa, insights? Tem uma outra observaçãozinha, Claro. estilo, no mesmo, na mesma linha dessa que eu disse, né, com relação ao orar e vigiar que você estava falando. Essa forma de a gente tratar os nossos próximos, né? Tem uma história de uma pessoa que chamou alguém, um pastor, ou alguém importante, e aí ele derramou o vinho na mesa, né? Numa toalha lá de não sei quantos anos, da bisavó de não sei quem, e aí a pessoa, não, pastor, fica calmo e tal, não se preocupa, e se fosse um próximo, menino, vou arrancar seus cabelos. É uma forma de a gente ficar ligado, né? Exatamente isso, Kleber. Exatamente. Quando é um desconhecido, uma pessoa que a gente considera autoridade, é bonitinho, tudo bem. Agora, se é sua mãe, seu filho, será que é mesmo assim? Daí trata com, por que você fez isso? Agora você vai ver. Olha. Então, é nesse E a ponto que a outra, gente e a pode outra falar. você me respondeu que era com relação ao que eu pensava que, assim, eu imaginava que poderia, mas eu ia te perguntar e você me respondeu já nas próprias palavras, que é com relação a você manter um estado meditativo em atividade diária. Exato. E daí tem esses dois pilares, tanto a atenção plena, de a gente prestar atenção, de estar concentrado no que a gente está fazendo. Isso muito o budismo zen, ele dá muito ênfase nesse aspecto. Quando você está escrevendo, você está escrevendo. Quando você está lavando louça, você está lavando louça. É o aspecto ali, seria não discursivo da atenção plena. E também tem um outro aspecto que a gente pode aplicar durante o dia, que é o aspecto da meditação analítica, que é ver o que está acontecendo na nossa realidade e conectar isso com os ensinamentos a nível cognitivo mesmo. Então a gente une os dois durante o dia. Olha que interessante. Então é isso mesmo. E daí eu vou dar até um exemplo para vocês. A Shakti do Kali, uma das dos ensinamentos dela, ela estava falando que antes dela ser considerada a esposa do Shagdu, antes deles se casarem, ela era tratada assim normalmente por algumas pessoas da Sangha. Então, assim, tratavam ela daquele jeito, às vezes até meio indiferente, sabe? Ela falou que depois que ela virou esposa do Shagdu e uma lama, as pessoas começaram a tratar ela super bem. As mesmas pessoas que tratavam ela de forma indiferente, super bem. Nem pareciam as mesmas pessoas. Então, assim, essa questão até de como a mente se molda e quais são as nossas intenções, até quando a gente está lidando com figuras de autoridade, figuras que a gente considera importante. Você vai tratar a mesma pessoa que está ali em uma posição que é considerada inferior, do mesmo jeito que você trata um grande empresário, que tem um monte de renome, tem que tratar do mesmo jeito. Bodhisattva olha todos os seres do mesmo jeito. Não tem diferença. O que tem diferença são as aparências que também são impermanentes. Mas tem a essência do que a gente falou da natureza de Buda ali dentro. Então a gente olha com respeito, a gente olha com amorosidade. Não importa. A gente também não vai olhar. Tem gente que tem desprezo, por exemplo, pessoas que demonstram poder, pessoas com uma boa situação financeira. A pessoa tem raiva. Daí, na verdade, não gosta da pessoa por causa disso. Então tem os dois lados. Não. Seres, todos os seres, independentemente, a gente olha do mesmo jeito.
Não tem esse negócio de apego e aversão. Todos os seres têm a natureza de Buda. Então a gente traz esse pensamento para conseguir pacificar essa tendência de dualidade, de isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui é superior, isso aqui é inferior. Equanimidade. Pode falar, Anderson. O Anderson levantou a mão primeiro, né? Não, não, não sei, na verdade eu não estou vendo aqui. Vê se alguém levantou antes. Eu acho que. Deixa, eu não cheguei a ver. Mas pode Mas falar, se tiver alguém Anderson. que levantou. Não, na verdade é só um complemento, né? Porque assim, vocês falaram aí do orar e vigiar, e durante um bom tempo essa frase ela ficou meio que martelando na minha cabeça ali, até um pouco antes de ir para Renkai mesmo. Eu tive uma passagem, né, nesse sentido, de muito esse orar e vigiar. É um belo dia que eu resolvi ler esse trecho para entender melhor sobre qual contexto tudo isso está acontecendo. O contexto por si só já é muito claro, né? Orar e vigiar. Mas eu queria entender o restante, né? Por que foi falado, em que momento foi falado, e o que eu li depois, assim, me chamou muita atenção. Vocês falaram de orar e vigiar, e eu lembrei desse trecho, acho que vale a pena a gente complementar, porque eu acho que tem muito a ver com o que a gente está fazendo aqui também, que é assim, né? A continuação dessa frase nessa passagem é assim: orar e vigiar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, é muito em cima desses processos, né? Assim, quem está aqui dentro, quem está acompanhando, já está ao ponto, já tá pronto para receber, já está pronto para dar os próximos passos, porque senão não estaria, né? Mas a gente ainda tem muita coisa ali para mexer, muita coisa para resolver, então tem que ficar atento mesmo, né? Tem que ficar ligeiro, né? Esse lance, né, Mi, de se você tá mesmo no processo, realmente faz muita diferença, né? Eu venho percebendo isso com muita clareza, assim, nesses últimos tempos, o quanto que você está envolvido, que não é só na hora da prática, não é só na hora do estudo, né? É no dia a dia, né? Eu não sei quem falou para mim um tempo atrás uma coisa que eu achei legal também, que engraçada, né? A gente que fica nesse lance de ficar pulando para lá e para cá, não sei o quê, sem muito objetivo, fica meio que parecendo um pato, né? Não nada bem, não anda bem, nem voa bem, não faz nada bem, né? Quer dizer, é um processo que, assim, pelo pouco que eu já vi, e pelo pouco que eu vim acompanhando os estudos aqui, eu percebo que realmente quem tem que se dedicar mesmo, sabe? Resultado vem, resultado surge, mas depende muito da prática, depende muito do envolvimento, né? O quanto que você está se envolvendo dentro do processo, o quanto que você leva para o dia a dia. Então, tudo vai encaixando ali, né? Quando vocês falaram do orar e vigiar, eu lembrei desse restante, porque eu nunca tinha parado para prestar atenção no restante da frase. E fez tanto sentido quanto o trecho que a gente costuma ouvir falar, né? Que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Então a gente tá tudo, tipo assim, tem tudo para fazer o negócio acontecer, mas a gente tem que lembrar que somos humanos e estamos chegando aqui agora, né? Ou pelo menos nessa existência estamos chegando aqui agora. Tem muita coisa que já aconteceu antes que a gente precisa ficar esperto. Era só isso mesmo. Muito bom, Anderson. E a gente pode até adaptar isso, né? A carne é fraca. A gente pensa às vezes muito no corpo ou na questão sexual, mas não, a carne é fraca, as nossas aflições estão ali. Então, assim, a nossa mente ainda está Exato. habituada. Então, assim, a carne é fraca, nesse sentido, a gente pode colocar, as aflições ainda estão ali. A gente ainda tem que trabalhar com elas. É isso Exatamente. humano que você Os trouxe. impulsos, né? Os impulsos ou coisa assim, né? A tendência de comportamental que a gente tem com relação às situações da vida, né? Que nem você falou mais cedo, né? É muito fácil você ser diferente com as pessoas, né? Você ser quem você quer ser com quem você não conhece. Agora, aquelas pessoas que já te conhecem de outros carnavais, sabe, né? Aí ali é que é difícil realmente você demonstrar que realmente está mudando, né? Porque a pessoa te conhece, né? Daí, eu acho que dessas pessoas o feedback às vezes é até mais válido. Aquela pessoa que você viu 10 anos, quando fala com você, diz, nossa, como você tá diferente. O que aconteceu? É a Aí prática, valida, vamos dizer assim. aí valida mesmo, né? Aí a É gente isso consegue aí. ver os feedbacks. Muito bom, Anderson. Muito obrigada pela contribuição. Adoro quando você traz também essas comparações a respeito do cristianismo. Você e o Kleber faz muito, muito isso, é muito bom, muito bom. Adoro. Aprendo bastante com vocês Fechou. também. Legal. Pode falar, Ian.
Oi, boa noite a todos. Então, que tu tava falando ali de a gente viver mais no aqui e agora, né? E isso é uma questão muito difícil para a gente que é mundano, né? A gente conseguir fazer isso de viver, eu tô fazendo isso aqui e eu tô aqui. Por que que a gente não consegue estar aqui? Isso é difícil a gente estar presente, a gente viver, porque na maioria do tempo, ou a gente vive no passado, ou a gente já está lá no futuro. Daí a gente esquece de viver o hoje. Daí por isso que a gente não vive bem, né? Porque se a gente vivesse, ó, todos os dias, que nem eu sou formada em Reiki também, né? Daí o Reiki fala assim, ó, só por hoje eu, né? Só por hoje eu vou fazer tal coisa. Só por hoje eu vou. Nanana. Então, se tu só todo dia tu pegar uma listinha e botar assim, só por hoje eu vou, né? Tratar alguém assim. Só por hoje. Então, se tu fizer todo dia só por hoje, todo dia tu vai conseguir fazer, né? Porque eu todo dia Ótima começa ideia, só eu acho por hoje. Só que é uma muito bom parte mesmo. difícil. É Hã? difícil porque a gente não tem costume de treinar. Então, por exemplo, se a gente, o que eu falei para vocês, vou tentar fazer o momento presente, que eu olhei lá no poder do agora. Sem uma base de treino formal como o Shamatha, que a gente tem uma Shamatha muito boa dentro da Rinkai, e esquece. A sua mente vai devagar, um monte de coisa, nada a ver, tá treinando nada. Agora, quando a gente começa a treinar mais profundamente, por exemplo, mesmo a Shamatha, outras práticas, vai ficando cada vez mais fácil. É claro que não é mágica também, é um processo, mas vai ficando fácil. Sim. E se a gente ainda está nessa fase, a gente tem muitos pensamentos, todo mundo está nessa fase, a gente tem muitos pensamentos a todo momento, a gente pode começar a mudar a qualidade dos pensamentos. Então, eu falei, em vez de ficar pensando na morte da bezerra, começa a conectar o que você está pensando com os ensinamentos. Está com uma Sim. preocupação, como que eu posso conectar isso? Então, a gente vai começando a mudar redirecionar o fluxo. Então, a gente não luta contra o fluxo, porque se a gente fingir que a gente não pensa, ou se a gente tentar suprimir demais os pensamentos, a gente vai ver que não vai dar certo. Então, a gente redireciona Não. o fluxo, conectando Sim. os conceitos que a gente está aprendendo aqui com situações que parecem que não tem nada a ver. Daí, a gente vai treinando um pouco até de uma vipassana, de uma forma informal, que é essa meditação analítica de conexão dos ensinamentos com a prática, com a vida diária. Então, a gente pode fazer isso dessa forma. E assim, treino, treino, treino formal. Vai acumulando avançar, vai acumulando Shamatha, que vai ficando cada vez mais fácil. A sua mente vai fluindo. No começo é difícil pra caramba. Então, a gente Muito, tenta muito fazer. Não, difícil. é Difícil. muito difícil. Uhum, Mas se você insistir, vai uhum. batendo, vai eliminando esses obstáculos. Então, É a que a gente faz mente dessa da gente tá sempre vagando, assim, né? Tá, quando tu vai ver, opa, o que que eu tô fazendo aí? Volta, aquela coisa assim, né? Eu E sei assim, já, eu já escutei e tal, que nem eu no trânsito. Às vezes, quando a gente entra no carro, parece que a gente se transforma em outra pessoa. Quando tem alguém na frente andando devagar, meu, vamos, não sei o que tu tá fazendo aí? Vamos, bota esse, sabe assim? Aí a aí que a gente pessoa pensa, não anda mesmo, né? Assim, ó, ou não é? tá andando do lado esquerdo, andando igual uma lesma. Aí do lado direito, não sai dali, não vai. Daí tu fica, vai para esse lado, vai para lá. Aquela coisa assim, a gente não, né? E a gente está aprendendo. Só que parece que a gente não consegue, né? Daí, até essa semana aconteceu um episódio, eu falei, opa, peraí. Daí tu falou pra gente lembrar que a pessoa já foi um bebê, a gente lembrar dessas coisas tudo para tentar ter um pouco mais de compaixão, pá, né? Aí eu fiz isso, daí eu peguei, opa, Miriam, não estás aprendendo, tal. Então vamos, volta para a terra, volta pro ciclo, pro meio, volta pro meio. Volta pro treino, volta pro treino. Você tem agido daquela forma automática muito tempo, não levou a lugar nenhum. Então vamos fazer diferente. A gente tem que fazer isso com Exato. esses mesmo. E Isso, é tem que ser, exatamente porque a gente fácil. está muito acostumado, né, naquela outra forma, né? Daí é claro que a gente vai ter que bater bastante na tecla para a gente conseguir mudar, né? Exatamente. E essa constante lembrança que você já está muito boa, viu? Você está tendo consciência, já é um ótimo passo. Essa Eu consciência já já é tô tentando, lembrança. daí já vai mudando, né? Tá bom, Muito é isso. bom mesmo. Obrigada. Só continuar. Maravilha. Gente, eu vou finalizando aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me mandar lá no particular ou no grupo.
e eu vou respondendo vocês, tá bom? Até daqui a pouco na nossa prática.